Você já ouviu falar de Daniel, o homem que enfrentou leões famintos e saiu vivo? Essa história é muito mais do que um simples milagre. É sobre fé inabalável, coragem em meio ao caos e como um jovem escolhido por Deus mudou nações inteiras. Hoje, vamos explorar cada detalhe dessa jornada incrível. Desde sua captura na juventude até o momento em que ele se tornou uma lenda viva no reino da Babilônia. Prepare-se para descobrir como Daniel superou desafios inimagináveis e deixou um legado que ecoa até hoje. Se você quer aprender como confiar em Deus mesmo nos momentos mais difíceis, esse vídeo é para você. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. A juventude de Daniel e o chamado divino. Daniel era apenas um jovem quando tudo começou. Ele vivia em Jerusalém, uma cidade cheia de glória e tradição, mas também cercada por ameaças. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, Daniel foi levado cativo junto com outros jovens nobres. Imagine isso, arrancado de casa, longe da família, em um lugar completamente estranho. Mas algo especial brilhava nele. Desde cedo, ele decidiu servir a Deus acima de tudo. Mesmo na adversidade, ele manteve sua fé intacta. Esse compromisso inicial moldou toda a sua trajetória. O livro de Daniel começa mostrando como ele e seus amigos recusaram os alimentos do rei para manterem sua pureza espiritual. Uma pequena decisão, mas que revelou grandeza. Será que você faria o mesmo? O primeiro teste de fé, a dieta proibida. O primeiro grande teste de Daniel aconteceu logo no início de sua vida na Babilônia. Ele e seus amigos foram colocados sob a supervisão do rei, que ofereceu comida e vinho da mesa real. No entanto, esses alimentos eram considerados impuros pela lei judaica. Daniel sabia que aceitá-los seria desobedecer a Deus. Então, ele propôs um experimento ao oficial responsável. Eles comeriam apenas legumes e beberiam água durante 10 dias. Parece loucura, certo? Mas Deus honrou essa decisão. Após o período, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis e fortes do que todos os outros. Isso prova que pequenas escolhas podem ter grandes consequências. Você já enfrentou um dilema parecido? Como lidou com isso? O sonho do rei Nabucodonosor, o mistério revelado. Um dos momentos mais marcantes da história de Daniel foi quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ninguém conseguia interpretá-lo, nem mesmo os sábios da corte. Furioso, o rei ordenou a execução de todos eles, mas Daniel interveio. Ele pediu tempo ao rei e orou fervorosamente a Deus. Em resposta, Deus revelou o significado do sonho a Daniel. Era uma visão profética sobre os grandes impérios que governariam o mundo. Com sabedoria e coragem, Daniel explicou tudo ao rei, que ficou impressionado. Esse evento não só salvou vidas, como também elevou Daniel ao topo do reino. Qual é o segredo para receber revelações divinas como Daniel? Continue assistindo para descobrir. A estátua de ouro e os 3 jovens na forno. Outro episódio emocionante envolve os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei construiu uma estátua gigante de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem se recusasse seria jogado em um forno ardente. Os 3 jovens permaneceram firmes em sua fé e disseram ao rei: "Nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que ele não o faça, não nos prostraremos." Eles foram lançados no fogo, mas Deus enviou um anjo para protegê-los. Quando o rei viu isso, ficou maravilhado e reconheceu o poder do Deus de Israel. Essa história nos ensina que fé verdadeira não depende de resultados imediatos. Você está pronto para enfrentar qualquer situação, mesmo sem garantias? A queda de Nabucodonosor. Humildade, ensinada por Deus.
Nabucodonosor era um rei orgulhoso, mas Deus tinha planos para ensiná-lo humildade. Em um novo sonho, ele viu uma árvore enorme sendo cortada. Daniel interpretou que o rei perderia seu trono e viveria como um animal, até reconhecer o poder de Deus. Um ano depois, enquanto Nabucodonosor se gabava de suas conquistas, uma voz do céu anunciou seu castigo. Ele passou 7 anos vivendo como um animal no campo, até que finalmente se humilhou diante de Deus. Quando voltou ao trono, ele declarou: "Agora sei que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens." Essa transformação mostra que Deus pode usar qualquer circunstância para moldar nosso caráter. Já passou por uma experiência que mudou sua perspectiva? O banquete de Baltazar. A escrita na parede. Anos depois, outro rei chamado Baltazar organizou um banquete extravagante. Durante a festa, ele usou os vasos sagrados do Templo de Jerusalém para beber vinho. De repente, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras enigmáticas na parede. Ninguém conseguia entender o significado. Então, chamaram Daniel. Ele explicou que aquelas palavras anunciavam o fim do reinado de Baltazar, porque ele havia desafiado a Deus. Naquela mesma noite, o rei foi morto e seu reino tomado pelos medos e persas. Essa história nos alerta sobre as consequências de desprezar a santidade de Deus. Onde você coloca seus valores? Vale a pena refletir. Daniel no governo de Dário. A fidelidade inabalável. Após a queda da Babilônia, Daniel continuou sua trajetória sob o governo dos medos e persas. Ele foi nomeado um dos 3 governadores principais pelo rei Dário, que planejava promovê-lo ainda mais por causa de sua sabedoria e integridade. Mas isso despertou inveja nos outros líderes, que tramaram contra ele. Eles convenceram o rei a emitir um decreto proibindo orações a qualquer outro deus ou homem além do próprio rei por 30 dias. Sabendo disso, Daniel não mudou seu comportamento. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, de joelhos, voltado para Jerusalém. Quando descobriram, os inimigos o denunciaram e o rei, apesar de relutante, foi obrigado a lançá-lo na cova dos leões. Essa decisão de Daniel prova que fidelidade a Deus vale mais do que segurança terrena. O que você faria em uma situação semelhante? A cova dos leões, milagre na escuridão. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus tinha outros planos. Durante a noite, anjos fecharam as bocas dos animais, protegendo Daniel. Pela manhã, o rei correu até a cova angustiado e perguntou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus pôde livrar-te dos leões?" Com calma e fé, Daniel respondeu: "Meu Deus enviou seus anjos e fechou as bocas dos leões." O rei ficou maravilhado e ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova, onde foram devorados imediatamente. Então, Dário emitiu um decreto reconhecendo o poder do Deus de Daniel. Esse milagre é um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais sombrios. Você já experimentou um livramento divino? Conte nos comentários. As visões de Daniel, profecias sobre o futuro. Além de sua vida pública, Daniel também recebeu visões impressionantes sobre o futuro. Em uma delas, ele viu 4 grandes bestas emergindo do mar, simbolizando impérios mundiais. No final, ele contemplou o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu para receber a autoridade eterna. Essas visões eram proféticas e falavam sobre eventos que aconteceriam séculos depois, incluindo o surgimento de grandes potências e até o retorno de Cristo. Daniel não entendeu tudo imediatamente, mas foi instruído a selar as palavras porque elas se cumpririam no tempo certo. Esse capítulo nos ensina que Deus controla a história e tem um plano maior. Quanto dessa mensagem você acha que já se realizou? Continue assistindo para entender melhor. O encontro com o anjo Gabriel. Revelações celestiais.
Um dos momentos mais místicos da vida de Daniel ocorreu quando ele jejuava às margens do rio Tigre. Durante esse período de busca intensa, um anjo glorioso apareceu a ele. Era Gabriel, enviado por Deus para explicar visões ainda mais profundas. Daniel ficou tão abalado pela presença celestial que desmaiou. Mas o anjo o fortaleceu e revelou detalhes sobre conflitos espirituais invisíveis aos olhos humanos. Essas batalhas envolviam príncipes demoníacos que resistiam às mensagens divinas, mas Miguel, o arcanjo, lutava ao lado de Israel. Esse episódio revela que existe uma dimensão espiritual muito maior do que percebemos. Você já parou para pensar nisso? A fé de Daniel nos inspira a buscar respostas além do natural. A guerra espiritual, lutas invisíveis. A conversa entre Daniel e Gabriel trouxe à tona algo fascinante. A guerra espiritual. Gabriel explicou que havia demorado 21 dias para chegar até Daniel, porque enfrentava o príncipe da Pérsia, um espírito maligno associado ao Império Persa. Somente a intervenção de Miguel permitiu que ele vencesse essa resistência e entregasse a mensagem. Isso mostra que nossas orações muitas vezes encontram barreiras espirituais, mas Deus sempre envia ajuda. Daniel aprendeu que, mesmo em meio às lutas invisíveis, a vitória pertence ao Senhor. Esse insight nos motiva a perseverar em oração, sabendo que forças celestiais estão trabalhando por nós. Você tem enfrentado batalhas espirituais? Não desista. Deus está no controle. A purificação final. Promessas para o fim dos tempos. No último capítulo do livro de Daniel, ele recebe uma visão sobre o fim dos tempos. Ele viu que haveria grande tribulação, mas também uma ressurreição gloriosa para os justos. Os que dormem na terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Essa promessa dá esperança a todos que confiam em Deus. Além disso, Daniel foi instruído a selar as palavras da profecia, porque elas se cumpririam no tempo determinado. Embora ele não entendesse completamente, sua obediência garantiu que essas verdades fossem preservadas para nós hoje. Essa parte da história nos convida a refletir sobre nossa própria preparação para o futuro. Como você está vivendo diante dessas promessas? A fé de Daniel, um exemplo para todas as gerações. Daniel não foi apenas um homem de visões e milagres. Ele foi, acima de tudo, um exemplo de fé constante. Desde sua juventude até seus últimos dias, ele nunca vacilou em sua confiança em Deus. Mesmo quando enfrentava desafios aparentemente impossíveis, como a cova dos leões ou os decretos reais, ele permaneceu firme. Sua vida nos ensina que fé não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Ele também demonstrou sabedoria ao equilibrar sua posição de autoridade com sua dedicação espiritual. Essa combinação o tornou uma figura respeitada por todos, desde reis até escravos. Qual aspecto da fé de Daniel mais te inspira? Deixe sua resposta nos comentários. O legado de Daniel, inspiração para líderes. O impacto de Daniel transcendeu seu tempo. Ele serviu sob 3 impérios diferentes, Babilônia, Média e Pérsia, e deixou um legado duradouro. Seu exemplo de liderança baseada em princípios morais e espirituais continua sendo estudado até hoje. Ele mostrou que verdadeiros líderes não precisam comprometer seus valores para alcançar sucesso. Pelo contrário, é exatamente essa integridade que os torna confiáveis e influentes. Além disso, suas profecias moldaram a compreensão judaica e cristã sobre os eventos futuros. Imagine o peso de saber que suas palavras seriam lidas por milhões de pessoas séculos depois. Esse é o poder de viver uma vida alinhada com propósitos eternos. Como você quer ser lembrado no futuro? A importância da oração na vida de Daniel. Uma das marcas mais notáveis de Daniel
era sua vida de oração. Não importava quão ocupado estivesse ou quais ameaças enfrentasse, ele sempre reservava tempo para se conectar com Deus. Quando proibido de orar sob pena de morte, ele continuou agindo como sempre fez, abrindo suas janelas em direção a Jerusalém e clamando ao Senhor. Isso prova que a oração não era apenas um hábito para ele, mas uma necessidade vital. Ela o sustentava em momentos de crise e o guiava em decisões importantes. Hoje, vivemos em um mundo cheio de distrações, onde encontrar tempo para orar pode parecer difícil. Mas o exemplo de Daniel nos desafia a priorizar nossa comunhão com Deus. Quanto tempo você tem dedicado à oração ultimamente? Daniel e a sabedoria divina. Diferença entre conhecimento e sabedoria. Daniel era conhecido por sua sabedoria extraordinária, mas ela não vinha de sua própria inteligência. Ele atribuía tudo ao Espírito Santo, que lhe revelava mistérios e interpretações. Em várias ocasiões, como no caso do sonho de Nabucodonosor ou da escrita na parede, ele destacou que sua sabedoria era um dom de Deus. Isso nos ensina uma lição valiosa: a diferença entre conhecimento humano e sabedoria divina. Impressionar, mas só a segunda transforma vidas e resolve problemas reais. Daniel também sabia usar sua sabedoria para glorificar a Deus, nunca buscando reconhecimento próprio. Como você tem usado seus talentos para honrar o Criador? Essa reflexão vale a pena. A humildade de Daniel. Grandeza no serviço. Apesar de todas as suas conquistas, Daniel manteve uma postura humilde durante toda a sua vida. Ele nunca se exaltou diante dos reis ou tentou roubar a glória de Deus. Ao interpretar sonhos e visões, ele sempre apontava para o poder divino, enfatizando que era apenas um instrumento nas mãos do Altíssimo. Essa atitude contrasta com muitos líderes modernos que buscam status e reconhecimento pessoal. Daniel nos mostra que verdadeira grandeza não está em posições elevadas, mas no serviço fiel e despretensioso. Ele provou que quem se abaixa diante de Deus será exaltado no tempo certo. Você tem praticado humildade em sua caminhada espiritual? Essa virtude pode mudar sua perspectiva. As lições de Daniel para a nossa vida moderna. A história de Daniel oferece inúmeras lições aplicáveis ao nosso dia a dia. Primeiro, ela nos ensina a importância de manter nossos valores intactos, mesmo em ambientes hostis. Segundo, ela destaca o papel da oração como fonte de força e orientação. Terceiro, ela nos desafia a buscar sabedoria divina em vez de depender apenas do conhecimento humano. E por fim, ela nos encoraja a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Vivemos em um mundo cheio de pressões e tentações, mas o exemplo de Daniel prova que é possível permanecer fiel. Ele enfrentou perigos, invejas e desafios, mas nunca abandonou sua fé. Que tipo de herança você está construindo com suas escolhas diárias? Reflita sobre isso. A coragem de Daniel. Um chamado para agir com convicção. Coragem é uma palavra que define bem a trajetória de Daniel. Ele não era apenas corajoso em momentos extraordinários, como na cova dos leões, mas também no dia a dia. Quando recusou os alimentos impuros do rei, ele estava dizendo não ao conforto e à aceitação social. Quando orava abertamente, mesmo sabendo das consequências, ele estava declarando sua lealdade a Deus. Essa coragem não era impulsiva, mas fundamentada em sua fé inabalável. Ela nos inspira a agir com convicção em nossas próprias vidas. Quantas vezes deixamos de fazer o certo por medo do que os outros vão pensar? Daniel nos desafia a enfrentar nossos medos e seguir em frente, confiando que Deus está conosco em cada passo. Você está pronto para agir com coragem hoje? A perseverança de Daniel, uma jornada de longo prazo. A vida de Daniel foi marcada pela perseverança.
Ele não experimentou sucesso imediato, nem escapou de todos os problemas rapidamente. Pelo contrário, ele enfrentou desafios durante décadas, desde sua juventude até sua velhice. No entanto, ele nunca desistiu. Mesmo quando parecia que as circunstâncias estavam contra ele, ele continuou firme em sua fé e propósito. Esse exemplo nos ensina que a verdadeira grandeza vem com paciência e persistência. Muitas vezes, queremos resultados rápidos, mas Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos. A história de Daniel nos encoraja a manter nossa visão clara e continuar avançando, independentemente dos obstáculos. Qual é o sonho ou chamado que você precisa perseverar para alcançar? Compartilhe sua jornada nos comentários. A integridade de Daniel. Um modelo para relacionamentos. Daniel era conhecido por sua integridade, tanto no ambiente profissional quanto em seus relacionamentos pessoais. Ele tratava a todos com respeito, desde os reis mais poderosos até os escravos menos favorecidos. Sua postura ética o tornou confiável e admirado por todos. Ele não buscava benefícios próprios às custas dos outros, mas sempre agia com justiça e bondade. Isso é especialmente relevante em um mundo onde muitos priorizam o ganho pessoal acima de tudo. Daniel nos mostra que ser íntegro não só fortalece nossa reputação, mas também reflete o caráter de Deus. Como você tem demonstrado integridade em suas interações diárias? Essa qualidade pode transformar sua influência positivamente. O papel da amizade na vida de Daniel. Apoio nos momentos difíceis. Embora Daniel seja frequentemente lembrado como um homem solitário em sua fé, ele não estava sozinho. Ele tinha amigos fiéis como Sadraque, Mesaque e Abednego, que compartilhavam seus valores e o apoiavam em momentos críticos. Quando eles se recusaram a adorar a estátua de ouro, permaneceram unidos em sua decisão, mesmo diante da ameaça de morte. Essa camaradagem nos ensina a importância de cercarmos de pessoas que compartilham nossos princípios e nos incentivam a permanecer firmes. Amigos verdadeiros podem ser um porto seguro em tempos de adversidade. Quem são as pessoas que te apoiam em sua caminhada espiritual? Valorize essas conexões, pois elas fazem toda a diferença. A visão eterna de Daniel. Olhando além do presente. Uma das características mais impressionantes de Daniel era sua capacidade de enxergar além do presente. Enquanto muitos viviam preocupados apenas com o aqui e agora, ele mantinha os olhos fixos nas promessas eternas de Deus. Suas visões sobre o futuro provam que ele entendia que este mundo não é nosso lar definitivo. Ele sabia que, independentemente das dificuldades temporárias, havia algo maior esperando por ele. Essa perspectiva o ajudou a suportar perseguições, exílios e desafios sem perder a esperança. Hoje somos constantemente bombardeados por distrações que tentam nos prender ao imediatismo. Daniel nos desafia a cultivar uma mentalidade eterna, focada no plano maior de Deus. Como você tem investido no seu futuro espiritual? Vale a pena refletir. A influência de Daniel, transformando nações. Daniel não apenas impactou indivíduos, mas também transformou nações inteiras. Seu testemunho levou reis poderosos, como Nabucodonosor e Dário, a reconhecerem o Deus de Israel. Ele usou sua posição de autoridade para glorificar a Deus e espalhar sua mensagem. Imagine o alcance disso. Líderes mundiais sendo tocados por um único homem fiel. Essa influência nos lembra que nossas ações têm o potencial de afetar muito mais do que imaginamos. Mesmo em posições modestas, podemos ser agentes de mudança. Daniel nos desafia a usar nossos dons e oportunidades para fazer a diferença onde quer que estejamos. Que tipo de impacto você deseja deixar no mundo ao seu redor? Essa reflexão pode guiar seus próximos passos. A fidelidade de Daniel em tempos de crise, um farol de esperança.
Daniel viveu em um período de grandes crises, guerras, exílios e mudanças políticas constantes. No entanto, ele nunca permitiu que essas circunstâncias abalassem sua fé ou compromisso com Deus. Ele era como um farol em meio à tempestade, brilhando com esperança e firmeza. Sua fidelidade em tempos difíceis inspira todos nós a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Hoje, enfrentamos crises globais, incertezas econômicas e desafios pessoais que podem nos deixar ansiosos. Mas o exemplo de Daniel nos lembra que Deus está no controle e que nossa missão é permanecer firmes. Como você tem respondido às crises em sua vida? Que tal usar a fé como âncora para superá-las? Compartilhe sua experiência. O silêncio de Daniel. Força na contenção das palavras. Um aspecto pouco explorado da vida de Daniel é seu silêncio estratégico. Em várias situações, ele não precisou argumentar ou defender-se diante de seus acusadores. Por exemplo, quando foi lançado na cova dos leões, ele não tentou convencer ninguém de sua inocência. Ele simplesmente confiou que Deus cuidaria de tudo. Esse silêncio não era fraqueza, mas sabedoria. Muitas vezes somos rápidos em justificar nossas ações ou responder a críticas, mas há momentos em que o melhor é permanecer quieto e deixar que Deus fale por nós. Daniel nos ensina que, às vezes, o maior poder está em não dizer nada. Você tem aprendido a usar o silêncio como uma ferramenta espiritual? Essa prática pode transformar suas relações e decisões. A gratidão de Daniel, reconhecendo as bênçãos em todas as circunstâncias. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou, Daniel sempre demonstrou gratidão a Deus. Ele reconhecia que cada vitória, cada livramento e até os desafios faziam parte do plano divino. Essa atitude de gratidão o ajudava a manter uma perspectiva positiva, mesmo em situações adversas. Hoje, muitas vezes focamos apenas nos problemas e nos esquecemos de agradecer pelas bênçãos diárias. Daniel nos desafia a desenvolver um coração grato, independentemente das circunstâncias. A gratidão não só fortalece nossa fé, mas também nos conecta mais profundamente com Deus. Quais são as coisas pelas quais você pode agradecer hoje? Faça uma lista mental e veja como isso muda sua perspectiva. O legado profético de Daniel. Conexões com o futuro. As profecias de Daniel têm fascinado estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Elas não apenas revelaram eventos futuros, mas também mostraram que Deus está no controle da história humana. Suas visões sobre os grandes impérios mundiais e o retorno do Messias foram cumpridas com precisão impressionante. Além disso, suas palavras sobre o fim dos tempos continuam sendo relevantes para nós hoje. Esse legado profético nos convida a olhar para o futuro com expectativa, sabendo que Deus cumprirá todas as suas promessas. Daniel provou que a fé bíblica não é baseada em mitos, mas em verdades verificáveis. Como você tem se preparado para os eventos futuros descritos nas Escrituras? Essa reflexão pode te motivar a buscar mais entendimento. A humildade final de Daniel, aceitando seu papel no plano divino. Mesmo após décadas de serviço fiel, Daniel nunca buscou glória própria. Ele aceitou seu papel no grande plano de Deus com humildade, sabendo que era apenas um instrumento nas mãos do Criador. Em sua velhice, ele continuou orando, buscando orientação divina e interpretando visões. Ele não se aposentou espiritualmente, mas permaneceu ativo até o fim de sua jornada. Essa postura nos ensina que nossa missão só termina quando Deus decide. Não importa a fase da vida em que estamos, sempre há algo a ser feito para o reino. Daniel nos desafia a encerrar nossa caminhada com a mesma paixão e dedicação com que começamos. Como você quer ser lembrado ao final de sua jornada? Essa pergunta vale a pena ser considerada. A inspiração eterna de Daniel.
um chamado para nossa geração. A história de Daniel transcende gerações porque ela fala diretamente ao coração humano. Ela nos mostra que fé, coragem e integridade são valores eternos que nunca saem de moda. Daniel enfrentou desafios que parecem impossíveis, mas ele provou que com Deus tudo é possível. Sua vida é um convite para que cada um de nós viva com propósito, confiando que Deus está no controle de tudo. Hoje precisamos de mais pessoas como Daniel, indivíduos que estejam dispostos a permanecer firmes em sua fé, mesmo quando o mundo tenta nos desviar. Que essa história inspire você a ser um agente de mudança em sua família, comunidade e nação. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Juntos, podemos impactar o mundo. O chamado para ser um Daniel em nosso tempo. Chegamos ao fim dessa jornada incrível pela vida de Daniel. Mas a mensagem que ela carrega deve continuar viva em nossos corações. Daniel não foi apenas um homem de fé. Ele foi um exemplo de como viver com propósito, integridade e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Ele enfrentou leões, reis poderosos e visões sobrenaturais, mas nunca perdeu de vista quem ele era e a quem servia. Agora a pergunta é, como você tem vivido sua própria história? Você está pronto para ser um Daniel em seu tempo? Alguém que inspira outros pelo seu testemunho de fé e coragem? Não deixe essa reflexão passar em vão. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua vida. E antes de sair, me conta aqui nos comentários. Qual foi a lição mais impactante que você tirou dessa história? Juntos, podemos fazer a diferença.